Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai apresentar aqui um recurso, né, em que muitas pessoas me pedem lá no Instagram, quando eu abro caixinha, que é como criar ali a tua própria IA, né, o teu próprio prompt, criar você no ChatGPT ou criar algum tipo de prompt que você configure e defina ele para servir o que você deseja que ele te sirva, da forma em que ele te sirva, né? Então a gente vai mostrar como você pode criar isso lá no ChatGPT rápido e, cara, é uma mão na roda. Por exemplo, o que a gente vai fazer a criação hoje é de um chat, de um prompt, né, de um GPT que faz copy tanto de landing page e quanto copy de criativo para anúncio. Então, eles vão seguir padrões que a gente vai dar ali para eles modelarem, e aí isso vai auxiliar muito o designer ou até mesmo o próprio gestor, quando o gestor faz a criação de copy, para ele poder ali se mapear e chegar num bom resultado de copy. Eu trouxe o Breno aqui, o Breno é um dev aqui da empresa. Fala, Breninho. Muito boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí, tá? Eu sou o Breno, eu sou desenvolvedor aqui no Grupo VVZ, então vou estar apresentando aí para vocês como criar um bom prompt aí e ter o seu próprio IA aqui no ChatGPT, perfeito? Perfeitamente, Breninho. Então faz o seguinte, Breno, já compartilha a tela, vamos no passo a passo, Bora porque, que bora. pessoal, é muito simples, beleza? Eu trouxe o Breno aí porque a gente vai começar a desenvolver algumas aulas junto, num projeto que a gente está iniciando, e agora o Breninho vai ensinar pela primeira vez aí. Primeira aulinha básica, né, Breninho? Só para começar. Coisa básica, coisas leves. Coisas Vamos lá. leves. Pessoal, é o seguinte, para você começar, de preferência, já vou avisando para vocês, tá? O ideal aqui seria a gente usar o ChatGPT 4, que você tem uma qualidade, uma fidelidade maior nos seus prompts, tá? Eu comecei aqui um chat dentro da minha pasta compartilhada que a gente tem aqui com a nossa equipe, tá? E eu vou estar mostrando para vocês como que a gente vai criar esse prompt. Primeira coisa, sempre que vocês forem utilizar para criar um prompt, é desenvolver ele da forma como você quer e que ele seja um profissional. Por exemplo, eu quero que ele seja um gestor de tráfego com mais de 30 anos de experiência. Você vai ter que montar isso, tá? E eu vou estar mostrando para vocês como que a gente monta e desenvolve essa história para que ele obtenha os melhores resultados, tá? Uma das coisas aqui, primeira coisa que a gente vai falar com ele, né? Esse é o Olá, que eu fui me apresentar. Então, ó, fala, Breno, como posso te ajudar hoje? E a gente vai passar a primeira parte, que é falar sobre especialista, tá? Ele ser o especialista. Então, ó, boa tarde, GPT. Gostaria que você fosse um especialista em tráfego pago estratégico e que use o modelo AIDA para meus criativos de anúncio. E aqui a gente já deu a nossa ideia de ser um especialista em tráfego pago, tá? E também a gente está usando o modelo AIDA, que é muito utilizado em copies de criativo. Nesse caso aqui agora, o que eu vou passar os parâmetros para ele? O que meu criativo precisa ter? Quais métodos de persuasão que eu vou utilizar e o que ele vai usar de ideia base para criar esses meus criativos. Como aqui a gente já usou o modelo AIDA, mesmo assim ainda vou passar outros parâmetros para ele que ele precisa ter, tá? Nesse caso aqui, além desse modelo, vou falar assim para ele, ó, gostaria que você fosse especialista e que use o modelo AIDA para meus criativos de anúncio. Preciso que você separe uma headline, subtítulo, e CTA. Isso são algumas coisas que o gestor de tráfego tem que fazer para que tenha uma boa visibilidade ali, tá? E para a gente conseguir que tenha bons resultados, a gente vai passar algumas coisas que o próprio gestor tem que saber, tá? Que são CTR mesmo, porque ali a gente também tem que ter uma boa retenção de cliques, então vamos colocar aqui sobre CTA e CTA, mas observando essas informações, preciso que tenha também uma taxa alta de CTR em meus criativos. Nesse caso aqui, o que eu vou estar mostrando também para vocês na nossa agência que hoje a gente utiliza também para tráfego de advogados. Então, algumas coisas que vocês podem utilizar para os criativos de vocês dar esses detalhes. Por exemplo, o código 205 da OAB. É o que eu vou estar utilizando nesse prompt aqui agora. Isso aqui vai ser utilizado para advogados. Caso você esteja em outro nicho, você também vai utilizar detalhes sobre esse nicho, tá? Isso é muito importante para o GPT entender melhor o teu prompt e ter um avanço ali melhor, perfeito? Então, nesse caso aqui,
Como se você trabalhasse, por exemplo, com um nicho de estética, pessoal, das biomédicas, você vai usar o estatuto do CRBM, que é o Conselho Regional dos Biomédicos, ou se você trabalha com os médicos, CRM, Conselho Regional dos Médicos. Então, só para vocês entenderem, pessoal, isso que o Breno está fazendo, ele está só começando a mostrar para o GPT o projeto inicial, ele está dando o ponto de partida, ele está falando, ó, seguinte, eu preciso disso, mas aí os requisitos para isso são esses. Então, ó, o requisito que eu preciso é CTR, uma CTA forte, eu preciso que você tome cuidado com as normas da OAB, como a gente trabalha diretamente com advogado, pessoal. Os advogados, eles têm as normas da OAB ali, que proíbe eles fazerem anúncios muito agressivos, então o GPT ele tem que entender isso, tá? E daqui a pouquinho a gente vai trazer também modelos para que o GPT consiga literalmente usar como exemplo e se modelar. O Breno, esse lugar que você tá, né, Breno, ele é só um chat qualquer. Né? Isso, é um chat qualquer. Nesse caso aqui depois, a gente está utilizando isso aqui de base, que é um prompt que a gente vai montar mesmo, porque aí toda vez você pode copiar e colar aqui, é um modelo básico, e depois eu vou estar mostrando para vocês como especializar uma IA aqui interno para você ter ela já pronta, você só joga coisas básicas ali e ele já faz o modelo pronto, tá? Nesse caso aqui a gente está fazendo esse prompt mais básico mesmo. Então, ó, utilizando a norma da OAB, código 205, tá? Tenha bastante cuidado. E também coloque no final da CTA, fale com um advogado especialista. Isso aqui é para a gente finalizar o nosso prompt, tá? O que eu quero aqui? Agora ele já finalizou isso aqui para mim, certo? Então, toda essa informação que eu falei para ele ser um especialista e tomar cuidado com essas seguintes informações já é o suficiente para ele entender o que ele tem que agir agora. Então, eu posso enviar normalmente. Então, agora ele vai falar, ó, perfeito, vou assumir o papel de especialista, focado no SUS com a taxa de clique, né, que é o CTR, respeitando o código de ética da OAB, especialmente o artigo 205. Ó, headline, né, usando atenção, interesse, desejo e ação, com a headline, sendo o principal de impacto, subtítulo e a CTA, discreta e orientativa. Show de bola? Então, ó, temos aqui todo o plano que a gente precisa para criar um bom criativo, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Além disso, eu vou passar mais algumas informações para ele. Quais são essas informações? Eu tenho aqui também alguns criativos dos nossos próprios anúncios, tá? Que a gente já fez, já gerou aqui. Então, eu tenho 4 desses modelos. O que eu vou fazer? Agora, eu vou treinar esse meu prompt para que ele entenda, a partir desses criativos, o que chama mais atenção, o que vai ter uma boa retenção ou não. Então, ele vai entender, a partir dessas imagens, o que eu preciso. Então, ó, vou jogar para ele. E eu vou falar assim, ó, GPT, analise essas imagens que tenho de referência e me informe quais são as informações que tenho no criativo. Desde headline, subtítulo e CTA. Além disso, analise com calma e me dê quantos por cento eu terei de retorno de CTR no Meta Ads e Google Ads separadamente. Olha só que legal. A partir daqui, eu mandei alguns criativos aqui. Ele vai analisar essas imagens e vai me trazer de forma separada, tá? Então, e além disso, ele vai me dar detalhes de quantas porcentagens que ele vai ter de retorno no CTR e se realmente está chamando atenção, tá? Então, análise completa das 4 artes. Ó, ele realmente faz tudo separadinho. Avaliação, forte apelo emocional, excelente para gerar identificação em cliques, especialmente no Instagram. Visual leve, direto, com o uso de dor real do trabalhador. Então, toda essa avaliação ele também irá fazer. Estimativa de CTR, tá? Isso aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ele também me passa quanto de CTR que eu vou ter nesses meus criativos. Então, ele vai passar essa orientação para a gente. Então, ó, recomendações para aumentar a maior taxa, trocar o botãozinho do setup por verde escuro, azul ou vinho, mais destaque. Então, ele me dá essas orientações que eu posso também estar passando ali para o designer, e isso vai me ajudar muito. E vai cortar também até a ajuda do gestor, tá? Então, isso aqui vai ajudar muito. Se quiser, posso criar versões adaptadas em vídeo, carrossel. Desejo que seja relevante agora? Não vai ser necessário nesse momento.
Com tudo que a gente já passou aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente, com essas informações, vamos gerar o nosso prompt. O que a gente vai fazer aqui agora? GPT, com todas essas instruções que te passei, preciso que você gere agora um prompt completo para que eu jogue aqui no seu chat e você me retorne todas as informações necessárias. Além disso, aí o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Essas informações aqui gerou, tá tudo certo. Porém, a gente precisa também gerar copies. Nesse caso, o que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer com que, com esse entendimento que ele teve a partir desses criativos, eu também peça para que ou ele faça uma análise, ou ele gere criativos através dessa base. Então, a única coisa que eu vou precisar fazer é colocar um nicho para ele. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar assim, ó, além disso, completo para que eu jogue no seu chat e aumentar as informações. Além disso, preciso que você me gere sempre 5 criativos de acordo com a tese que vou trabalhar. Nesse caso aqui, o que eu falei? A tese a gente usa muito no advogado, tá? Quando o advogado é trabalhista, criminal e assim vai. Então a gente sempre trabalha de acordo com a tese. Caso seja o seu de outro nicho, por exemplo, o meu nicho é clínica de estética e tal, você vai colocar aqui de acordo com o nicho ou de acordo com o tema, tá? Então aqui vai ser muito variável, tá bom? Então você pode colocar aqui, vou colocar até para ser mais fácil, pessoal, vou colocar aqui, ó, de acordo com a tese / tema que vou trabalhar nos criativos. E preciso que você me entregue tudo de forma correta. Pronto, beleza. Ou então, vou te enviar vou te enviar os criativos que eu gerei para correção. Assim como você fez quando te retornei o criativo. Perfeito? Depois, pessoal, eu vou estar falando juntamente com o Adriano para deixar aqui na descrição para vocês um docs completo com todos esses prompts aqui que a gente já fez, tá? Deixando bem generalizado ali para vocês só copiarem, colar e o GPT gerar esses mesmos resultados aqui. Perfeito? Nesse caso aqui, o que eu já fiz, ó, já dei todas as informações para ele. Vou dar um Enter. E a partir daqui, agora, ele vai criar esse prompt para mim completo, que quando eu copiar e colar, ele vai gerar esse prompt aqui e vai continuar gerando as mesmas coisas sempre, tá? Então vamos aguardar. Ó, memória salva atualizada. Aqui está o prompt abaixo, ó, com o modelo AIDA, respeitando o código 205, otimizado para alta taxa de CTR. Ó. O que ele me deu? Ele me deu um prompt, tá? Ó, gerar criativos. GPT quer que você atue como especialista em tráfego pago. Ó, preciso que você me entregue 5 criativos otimizados para Meta Ads e também adaptáveis para Google Ads, se necessário, com base na seguinte tese jurídica. Exirar a tese aqui, exemplo, decisão indireta, praça de moral, negativa. Cada criativo deve conter headline, interesse e desejo, e ação, que é o método AIDA ali que eu já falei com vocês. Ó. As frases devem ser claras, objetivos e informativos. O foco é gerar identificação, educar e gerar alta taxa de clique. Então, ó, aqui a gente já tem o nosso primeiro prompt, que é o de criativo, tá? E aqui a gente tem um outro prompt também, que é para correção de criativos. Então, aqui, ó, cole o texto do criativo ou envie as imagens. Então, ele vai fazer isso. O que a gente pode fazer aqui agora? Para deixar isso aqui ainda mais otimizado, vou falar com ele que aqui, na verdade, eu vou deixar até na descrição para vocês, ele general, tá? Então, ele vai ser bem generalista, você pode colocar qualquer coisa aqui. Nesse caso aqui, ele só está focando na parte de advogado, perfeito? E aí, a gente já feito esse prompt, se a gente quiser, a gente pode dar mais detalhes. Mas, nesse caso, esse aqui já é o nossos prompts por padrão, perfeito? Então, ó, vou separar aqui em 2 blocos de notas. Então, esse aqui é para gerar os criativos, tá? E esse daqui também é para correção. Então, vou puxar outro bloco de notas aqui. Opa. Colar. E aqui é outro bloco de notas, que a gente vai colar esse de correção. E olha só para vocês verem o quão efetivo que é isso aqui agora, tá? É um prompt básico, prompt base ali, mas olha só o que acontece. Eu vou pegar agora o de geração de criativos, tá? Então, para ele poder gerar isso aqui para mim. Então, vou vir colar. E a partir daqui, ó, eu vou colocar na tese jurídica, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou colocar até esse aqui que já tá aqui, ó, rescisão indireta, tá? Então, vamos colocar isso aqui.
rescisão indireta por assédio moral, tá? Cada criativo deve conter essas informações e só enviar. Olha só para vocês verem o que acontece agora. Ele me gera exatamente os 5 criativos que eu preciso para o meu anúncio. E detalhe, se eu quiser ainda melhorar esse prompt, eu posso. Mas isso aqui já vai te ajudar muito em questão de informações, tá? Vamos supor que vocês querem utilizar isso aqui para ver como é que seria uma simulação ali da taxa de CTR, tá? Com todas essas informações, você só vai falar, tudo já validado para CTR, sem infrações do código OAB. Deseja isso também? Então, ó, ele pode me entregar outras variações, nesse caso, isso é muito legal, mas vou falar assim, ó, faça uma simulação de como seria a taxa de CTR para cada criativo. Olha só para vocês verem. A partir daqui agora, eu pedi para ele gerar uma taxa de CTR. Então, cara, muito legal. Dá para a gente basear nisso, ó. E ele vai me mostrar todas as CTRs, ó. 3,4 para 4,2, 1,8. Cara, então isso aqui ajuda tanto o gestor quanto o designer na hora de criação de criativos. Cara, isso aqui vai trazer uma alta demanda muito forte e vai ajudar muito nos seus anúncios, tá? E você vai ter resultados muito precisos. Isso. A partir daqui é isso. Agora vou mostrar para vocês como criar o seu próprio GPT. Eu já tenho o meu próprio, a agência tem aqui. Então eu criei para poder ajudar os nossos designers aqui, ajudar a nossa equipe. Então eu já tenho meu IA próprio. Então sempre que a galera pede ajuda, fala, mano, vai na minha IA aí, resolve. Então eu vou estar mostrando para vocês como criar isso, tá? É isso aí. Agora, pessoal, vamos só resumir. O Breno mostrou como monta um esqueleto, como pega prompts interessantes, prompts padrões, e agora ele vai utilizar isso, né, Breno? Isso. O início da inteligência do próprio prompt que ele vai desenvolver ali agora. Então, isso, exatamente. Vocês podem fazer dessa forma para qualquer nicho, qualquer área, qualquer tipo de evento que vocês queiram. Por exemplo, tem pessoas que fazem somente para planilhas de Excel, tem outras pessoas que fazem para correção ortográfica, tem uns que fazem, tem prompt do Pablo Marçal, tem prompt de tudo, né? Então, você pode criar o seu próprio prompt, colocar as suas ideias, o seu conhecimento, a sua inteligência dentro desse prompt, entendeu? E agora o Breno vai ensinar como você ter o seu cérebro no GPT. Vai lá, Breno. Isso, exatamente. Vou mostrar aqui para vocês, então, pessoal, ó, como isso funciona, tá? Você vai vir aqui nas opções GPTs e aqui você vai vir aqui, ó, nesse botãozinho criar. Clicou aqui, ele vai abrir essa tela. Calma, não é um bicho de 7 cabeças. Eu vou estar mostrando para vocês tudo que vocês precisam saber para gerar isso aqui e deixar muito melhor e bem otimizado para que você tenha os mesmos resultados que você teve lá no chat personalizado, perfeito? Então aqui, ó, primeiro, vamos nomear o nosso GPT aqui. Eu vou botar GPT inteligente, algo básico mesmo. E aqui a gente vai adicionar uma descrição qualquer. Não precisa ter uma descrição, mas caso você queira deixar bonitinho e tudo mais. E aqui a gente vai utilizar o seguinte. Essa parte de instrução é a parte que a gente mais precisa ter atenção. Porque aqui a gente vai usar 2 informações. Tenta entender que essa parte de configuração é como se fosse a hierarquia, tá? Então, existimos 2 hierarquias aqui, o quebra-gelo e as instruções. Primeira coisa que você tem que informar para ele são o quebra-gelo. Por quê? Se você colocar as instruções primeiro, depois colocar o quebra-gelo, você vai ter alguns certos tipos de problema e interferências na hora da sua instrução. O ideal aqui seria você colocar o quebra-gelo primeiro e depois as instruções, que aí você consegue ter mais ou menos a ideia ali que você precisa, perfeito? Então, ó, nesse caso aqui, uma das informações que eu vou colocar, que está lá no nosso chat GPT que a gente acabou de fazer, ó, vou estar mostrando aqui para vocês. A gente pediu para ele criar um padrão de criativos e eu também padrão de correção de criativos. Então, isso vai agilizar muito o nosso processo. O que a gente vai fazer nesse momento aqui agora? Ó? Um dos quebra-gelos é, preciso criar 5 criativos para anúncio. Isso é o nosso quebra-gelo, tá? Quando a gente mandar isso aqui, é como se a gente mandasse para o nosso sistema uma informação que ele já está salva. Então, vamos supor, preciso criar 5 criativos para anúncio. Nesse caso, nas instruções, ele vai ativar uma dessas instruções que está ali no quebra-gelo, ele vai ativar uma dessas instruções e vai me dar os valores que eu preciso. Então, se a gente passar essas informações de forma correta, a gente vai ter os 2 prompts separados, perfeito? Nesse caso aqui, a gente vai fazer isso aqui também com o outro, tá? Então, ó, preciso fazer...
gelo, Breno, é como se fosse o objetivo principal que a gente quer que o nosso cérebro tenha ou Isso. não. Isso, exatamente. O quebra-gelo é como se ele fosse o objetivo. Então, ó, eu quero que faça isso. Pronto. Então, ele vai ter que ativar lá nas instruções essa informação. Então, ele Entendi. já é o objetivo principal do GPT. Quanto mais quebra-gelos eu coloco, melhor? Melhor, porque aí, quanto mais instruções, por exemplo, se você tiver muita coisa que você quer fazer, quanto mais quebra-gelos, melhor. Tá. Então, aí você consegue dar mais informações para ele e ele ativar isso na memória. Então, ó, preciso fazer correções desses criativos. Perfeito. A gente tem essas duas informações do quebra-gelo, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Como a gente tem o modelo 4, se você tiver o modelo 3, você consegue fazer isso, mas não seria o ideal, porque aqui só tem 5 imagens do GPT-3. Por isso, no início do vídeo eu falei, tenha de preferência o GPT pago, perfeito? Nesse caso aqui, você vai fazer o seguinte, você vai tirar um print dessa parte aqui que você já colocou, certo? Você vai lá naquele prompt que a gente teve e vai jogar ele aqui. Prestem atenção muito nessas instruções que eu vou passar para ele aqui agora, porque toda a informação aqui agora que eu passar é muito, muito sensível. Se você não fizer isso da forma correta, vai sair errado, e as informações das instruções vão sair erradas, perfeito? Nesse caso aqui, você vai falar o seguinte, ó, GPT, estou criando aqui minha própria inteligência artificial com as informações que você me passou anteriormente nesse chat. Você consegue perceber que tenho 2 prompts aqui nesse chat com prompt padrão de criativos e prompt de correção. Perfeito. Que aí aqui ele já vai entender que é uma pergunta para ele ver e analisar o nosso chat primeiro, tá? E aí o que a gente vai falar? A gente vai passar a instrução para ele que isso aqui está no quebra-gelo, que esses 2 prompts estão lá e que eu preciso passar as instruções para quando eu chamar esse quebra-gelo, ele passa as instruções da forma correta e do jeito que eu quero, tá? Então aqui nesse caso, ó, vou falar com ele, ó. Com isso perceptível, não, com isso preciso que você me gere esses 2 prompts de acordo com cada quebra-gelo nesse GPT. Aí aqui nesse caso, pessoal, ele já vai entender que os 2 prompts e os quebra-gelos também têm sincronia, tá? Nesse caso, só que eu vou passar um parâmetro que é o seguinte. Quando a gente tem chaves aqui no GPT, quando a gente passa qualquer chat, ele vai entender que aquilo ali é como se fosse um valor de algarismos mesmo, coisa de programação, tá? Nesse caso, quando eu abro essas chaves, eu posso dizer exatamente o que eu quero e qual quebra-gelo que ele está indo. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Vou copiar esse prompt padrão para gerar criativos, vou colocar nele, e eu vou colocar igual, e eu vou lá no nosso quebra-gelo, e vou colocar aqui, ó, preciso criar 5 criativos. Isso aqui é como se fosse um valor na programação. Então, toda vez que quando você for passar um parâmetro para ele, ele precisa entender que esses quebra-gelos são os valores iguais a esses. Então, isso te agiliza muito no processo, tá? Então, ó, esse aqui é igual a esse, e esse aqui, prompt padrão de correção de criativos, é igual àquele quebra-gelo que a gente colocou. Então, ó, vou vir aqui, vou copiar e colar. Olha só para vocês verem. Porque eu estou quebrando a mentalidade dele ficar caçando no nosso prompt muito tempo. Ele fica perdendo tempo em ter que ler todas as conversas e chegar no valor. Aqui não. Aqui eu já estou passando o parâmetro para ele que ele já vai entender na hora qual que é a parte e o que é para sinalizar e entender qual parte que fala do quê. Perfeito? Então aqui nesse caso eu já tenho todos esses valores. Agora, o que eu vou passar para ele? As instruções que eu preciso que ele gere para mim. Então, ó, com todas essas informações, informações passadas
Aqui, preciso que você me gere uma instrução completa para gerar isso de acordo com cada quebra-gelo GPT. Perfeito. Com esse prompt feito, olha só o que acontece. A partir de agora, ele vai pegar todos os quebra-gelos, vai pegar todos os quebra-gelos que eu criei ali e vai colocar tudo isso numa única instrução, salvando muito o meu processo, tá? Agora os 2 prompts automáticos, conforme seus quebra-gelos. Então, opções gerais. Então, isso aqui a gente vai colocar ali, tá? E aqui são alguns prompts do quebra-gelo. O que a gente vai fazer aqui agora? Copia tudo isso aqui, tá? Então, a gente vai copiar isso aqui, porque precisa ter todas essas informações, não pode faltar nada. Então, você vai copiar tudo isso aqui, menos essa parte de baixo. Tá vendo que tem umas linhas aqui, ó? Essa parte de cima e essa parte de baixo. Você não copia, você vai copiar só o que tá aqui interno. Show? Copiou isso aqui, colou nas nossas instruções. Perfeito, nosso GPT já está criado. A partir de aqui agora, modelo recomendado. Pode ser qualquer um, tá? Qualquer usuário que você quiser compartilhar, você pode colocar. Então, você pode escolher o modelo que você quiser. Isso fica até para o plano gratuito, tá? Essas instruções também ficam para o GPT-3, então não é problema. E aí você vai adicionar isso aqui. Recursos, você vai colocar todos os recursos, menos intérprete de código. Isso aqui é só para desenvolvedores, perfeito? No mais, essa é o nosso GPT e ele já está pronto para começar. Vou colocar só uma foto qualquer aqui, tá? Então, vou escolher alguma foto aqui, vamos ver se eu tenho alguma foto legal para colocar aqui. Vamos pegar, sei lá, deixa eu ver uma foto legal. Coloca essa da advocacia, desce um pouco. Aí, ó. Vou colocar ela então? E o nome, depois a gente altera. Não, o nome depois a gente altera. E aqui agora, a gente criar o nosso GPT, você pode colocar qualquer pessoa com link, tá? Então, vamos salvar. Espera aí, fazer a criação. Perfeito, agora a gente consegue ver o nosso GPT, tá? Então, nesse caso, nós já temos o nosso GPT online. E se eu clicar, preciso criar 5 criativos para anúncio, olha só o que acontece. Ele me devolve o prompt exatamente do jeito que eu preciso. E aí, a única coisa que eu vou precisar passar para ele, qual que é a tese? Olha só, preciso que você me informe qual a tese jurídica ou o tema que você deseja anunciar. Vamos fazer isso aqui agora? Aposentadoria especial. Só jogamos o tema e ele vai me gerar exatamente os 5 criativos com a CTR e com o mesmo método AIDA, tudo certinho e bonitinho. A gente acabou de criar o nosso GPT completo com os 5 criativos. Vamos supor que eu não queira mais utilizar ele relacionado aos 5 criativos, tá? Eu quero criar ele de maneira diferente. Então, eu posso vir aqui nos meus GPTs, eu vou até criar um novo chat, então, ó. Vou vir aqui nele aqui. E eu preciso agora fazer correções de criativos. Então, se eu ativar aqui, preciso fazer correção desses criativos. Então, ele vai me pedir agora as imagens ou o texto que eu preciso. Ó. Ele já me pediu, enviar os criativos se você deseja que eu revise. Show de bola. Então, vou pegar aqui agora os mesmos criativos, tá? Vou pegar os mesmos criativos que eu joguei. Olha só para vocês verem o que acontece. Eu posso jogar os criativos, joguei para ele, e ele vai fazer a correção e ver qual que vai ser o melhor desempenho, tá? Então ele vai analisar, ó, obrigado por compartilhar, vai seguir a descrição detalhada. Olha só para vocês verem, e ele faz todo o detalhe. Isso é o GPT. Então você criou o seu próprio GPT, passou as instruções para ele e ele vai te retornar uma base muito forte dos criativos. Cara, isso é bizarro e é muito bom para você utilizar no seu dia a dia, tá? Perfeitamente. E aí, pessoal, pensa o seguinte, lembra lá nos quebra-gelos? Quanto mais quebra-gelos, quer dizer que, cara, aquilo ali você pode abastecer com uma inteligência até muito superior do que a gente gravou aqui. Isso aqui é básico, a gente fez uma forma básica só para gravar o vídeo, para não ficar muito complexo, para você entender. E aí, pessoal, é o seguinte, esses vídeos que a gente vai gravar agora, eu e o Breno, é justamente um modelo que eu quero trazer de vídeo diferente, que é aonde uma pessoa explica, o Breno explica, e eu fico como o cara que tem dúvidas. Por quê? A minha dúvida é a sua que está assistindo aí muitas das vezes, eu fazendo é como se fosse um podcast, uma aula podcast, sabe? O Breno faz, eu pergunto, eu tiro a minha dúvida com ele, e a minha dúvida pode ser a sua. Então, a gente vai trazer esse modelo de aula que eu acho muito legal, é muito dinâmico. Aquela aula que você só assiste, e, cara, tem hora que você fica sem entender,
a gente vai resolver isso. Por quê? Porque eu vou primeiro resumir o que o Breno tá explicando, eu vou perguntar coisas que talvez na hora que o cara tá dando a aula, ele não consegue pensar em que você possa não ter entendido. Então, a gente vai trazer esse formato no canal, até no próprio Instagram, Breno, para a gente poder dar essas aulas de uma forma mais dinâmica, onde um explica, depois, do mesmo jeito a gente pode gravar outros tipos de aula que você me pergunta, quando for outros assuntos, outros temas, vai ser muito legal esse modelo, essa dinâmica de aula, porque não fica tão cansativo para a pessoa que está assistindo e fica altamente explicativo. Pessoal, então, ó, aprenda a criar o seu GPT, deixe ele o máximo inteligente, pode parar de compartilhar a telinha, né? Deixe ele o máximo inteligente possível. E, cara, eu vou contar um negocinho para vocês que está acontecendo no mercado. Tem gente que está vendendo isso, fazendo renda extra com isso, tá? Por exemplo, a oferta tenha o seu cérebro, tenha o seu clone dentro do chat GPT. E tenha o seu próprio chat GPT, sabe? Então, assim, é muito interessante que você aprenda a fazer isso, tanto para o seu uso pessoal, para a sua produção pessoal, quanto para se você tem desejo de vender isso também, se você acha que consegue vender isso, é possível, e eu e o Breno agora a gente vai ensinar algumas coisas de IA, outras coisas de venda, que é muito importante. Não adianta você só saber fazer inteligência artificial se você não sabe vender isso. Então vai ser uma junção bem legal esse canal, a gente vai postar muito conteúdo sobre isso. Fechou, pessoal? Não, Breninho? É isso mesmo, pessoal. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida. A gente vai estar sanando ali vocês também. E bora pra cima, fechou? Isso aí, pessoal. Com Deus. Tamo junto. Segue a gente lá no Instagram, @AdrianoVVZ. Fala teu arroba aí, Breno. @neb.dsg, tá? Então vocês podem seguir lá. E é isso, pessoal. Fechou. Muito obrigado. Vamos pra cima. Falou!